Paz, amadas, louvado seja o nome do nosso Senhor. Estamos na leitura do livro Criada para Ser Sua Ajuda Idônea. Descubra como pode Deus fazer glorioso o seu matrimônio, da irmã Debbie Porrow. A tradução, Maria de Fátima Couto Pires. E hoje estamos iniciando o capítulo 17. Oremos. Pai, louvado seja o teu santo e precioso nome, te agradecemos por podermos adentrar a tua santa e preciosa presença através do sangue do teu Filho Jesus Cristo. Obrigada por ter nos enviado o teu Filho e ter provido para nós tudo o que era necessário para nos mantermos em santidade e consagração à tua presença neste tempo aqui na terra, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos escolheu para um propósito celestial de sermos ajudadoras idôneas dos nossos maridos. Obrigada porque o Senhor tem nos instruído e tem nos ajudado a permanecer neste propósito até aqui. E apesar de nós, de nossas limitações, ainda assim, o Senhor tem nos conduzido e nos guiado através da tua santa palavra. Grande é a tua misericórdia, Senhor. Ainda colocamos este tempo aqui diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a não só entendermos, mas aplicarmos o nosso coração para que o Senhor venha, de fato, alcançar os âmbitos que estão mais escondidos dentro de nós, Senhor. De tudo aquilo que temos dificuldades em lançar aos teus pés e deixar que o Senhor nos conduza em nosso matrimônio. Dependemos de Ti. Nos ajude neste tempo aqui da leitura para que o Senhor tenha o máximo de ganho em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãs, estamos iniciando agora o capítulo 17. Número 3. Amar aos seus filhos. Tito 2, capítulo 2, versículo do 4 ao 5. Que ensinem as mulheres jovens, 1. A serem prudentes, 2. A amar a seus maridos e o 3. A amar a seus filhos. Os meninos os guiarão. O mais importante que fará uma mãe pelos seus filhos é criar um ambiente de paz e alegria, amando profundamente a seu pai e estando satisfeita com a sua vida. Faz vários anos que meu esposo deu um seminário sobre a vida familiar em uma igreja muito conservadora, para famílias que educam em um lar. Antes de nossa chegada, havia entregado às pessoas questionários com perguntas adequadas às suas idades. A cada filho, desde os que sabiam escrever até os adultos solteiros vivendo dentro da mesma casa, foram feitas as seguintes perguntas. Número 1. Você é feliz? Número 2. Quais as coisas que iriam mudar em seu lar e o que te faria uma pessoa mais feliz? Não esperávamos receber respostas tão profundas. Pensávamos que os meninos diriam que queriam roupas de marca, ou mais liberdade, ou quem sabe mais acesso aos videogames. Esperávamos ter algumas respostas sérias, como que alguns meninos disseram que queriam passar mais tempo com seus pais, ou que queriam que confiassem mais neles. Suas respostas nos deixaram pasmados e também entristecidos. De umas 75 respostas, somente 2 ou 3 filhos consideravam que seus lares eram felizes. Quase todas as 75 respostas à segunda pergunta eram basicamente iguais. Desde os meninos de 10 anos, que apenas sabiam escrever, até os adultos solteiros universitários tinham os mesmos anelos e as mesmas angústias. Todos disseram é essencial. Eu queria que o papai e a mamãe se amassem. Os meninos pequenos escreveram respostas como essas. O nosso lar seria mais feliz se mamãe e papai não brigassem. Eu faria com que meu pai e minha mãe me desejassem. Teríamos um lar feliz se mamãe não falasse mais do papai. E eu queria que mamãe não contestasse ao papai, fazendo com que ele se ire e grite. Os maiores escreveram no seguinte estilo: o nosso lar seria um lar mais pacífico se mamãe não andasse sempre com uma amargura congelada em seu coração. Sinto que vivemos em um campo de batalha, e etc. Como você ama a seus filhos? Permita que estes 75 filhos educados em um lar te guiem para esta importante verdade. Ame a seu pai, honre a seu papai, obedeça ao seu papai e perdoe a seu papai. Não quero ser como a mamãe. Estimada Pearl,
Quero compartilhar o meu caso com vocês. É simples e provavelmente comum, porém falta contá-lo. Quando eu era menina, eu sempre estive consciente de que minha mãe desconfiava de meu pai. Se algum dos filhos faziam algo mal, ela tratava conosco rapidamente para que o seu pai não lhes pegue demasiadamente forte. Se papai saía para comprar algo, ela se preocupava com voz alta de que ele fosse gastar o dinheiro de uma maneira tonta. Quando ficava desempregado, recordo que ela repetia várias vezes: Suponho que devo aprender um ofício, alguém nessa casa precisa trabalhar. Não posso criticá-la em nenhum aspecto como mãe. Ela dava-nos comida, nos vestia e também nos acalentava. Porém, quando penso em minha mãe, lembro-me de uma mulher preocupada, queixosa, que sempre estava chateada com o nosso pai. O nosso lar era tenso. Tenho poucas recordações de vê-la sorrindo. Não me lembro de nenhuma ocasião em que tenha se sentado ao lado de papai ou que haja dançado pela sala brincando. Ele não era um homem cruel. Lembro algumas surras severas, mas não mais severas do que as que receberam os meninos mais velhos. Eu lembro que ele gostava de mim e ensinou-me a fazer coisas simples, divertidas, mas por causa dela eu sempre evitava. Agora nós, os filhos, somos adultos. Meu irmão tem tido êxito na vida. O seu patrimônio tem sido bom e seus filhos parecem estar bem adaptados. Quando era jovem, eu trabalhava com o papai todo o tempo. As garotas nunca iam com o papai, só os meninos. Assim ficávamos em casa escutando a mamãe falar o quanto era difícil as nossas vidas. Todas nós, as mulheres, tivemos uma juventude terrível e todas nós temos tido problemas severos em nossos matrimônios. Os nossos filhos não vão bem. Não falamos muito do assunto, mas sabemos que mamãe teve uma parte muito importante em nossos fracassos. Ela segue culpando o papai de tudo, ainda que todos nós sabíamos que ele era um homem normal. Eu sempre soube que não queria ser esse tipo de esposa como mamãe. Eu importaria se vivêssemos em um furgão ou que fôssemos comer comida ruim. Eu queria que meus filhos fossem livres de tensão e que não sentissem que seu pai era um nécio que tínhamos que tolerar. O meu primeiro casamento terminou depois de poucos meses. Então eu decidi que se voltasse a me casar novamente, eu faria tudo diferente. Quando me casei pela segunda vez, perdi o rumo sem dar-me conta como aconteceu. Quando eu compreendi que nós teríamos que mudar de casa porque a empresa de meu marido estava despedindo os funcionários e ele ficou desempregado, eu fiquei amargurada, acusando-o em silêncio de não ser um bom provedor e de obrigar a deixar a minha formosa casa. Logo, um dia olhei seu rosto e vi a mesma expressão de confusão que havia muitas vezes no rosto do meu pai quando minha mãe estava cuidando da família. Eu era idêntica à minha mãe. Algo em meu interior desmoronou. E eu aborreci a maravilhosa pessoa que eu era, entre aspas. Então eu me lembrei da promessa que havia feito a mim mesma de nunca ser como a minha mãe, desaprovadora. Vários meses antes que nos mudássemos, eu havia comprado o DVD de vocês, que fala sobre o gozo de treinar e o matrimônio, mas não o havíamos visto. Eu sabia que havia chegado então o momento. Acomodei-me na sala entre as caixas e imediatamente toda a família estava ali comigo. Sorrimos de dar muitas gargalhadas com o velho da montanha e seus cósmicos contos. Logo mandamos os meninos aos seus quartos e terminamos o vídeo de esposas honrem aos seus maridos. O meu riso se converteu em pranto e meu marido me abraçou entre as minhas súplicas de perdão. Vocês não imaginam o quanto tem mudado a minha família. O meu marido está pensando em abrir um negócio. Está querendo fazer isso há muitos anos, mas o meu temor do fracassar estava detendo ele. Agora eu não. Sim, terminamos vivendo em um furgão. Estamos bem. Entristece-me o terreno perdido com nossos filhos. Mas que outra coisa, pelo bem de minhas filhas, eu quero romper essa terrível cadeia de feminilidade crítica de amargura. Tenho-lhes pedido perdão e descobri que se alegram de que tenha acabado a tensão. Elas sabem que agora em diante vão ter uma mãe que apoia o pai delas. O máximo, mesmo que não seja o que eu penso que deveria ser. De verdade, ele é um homem maravilhoso. Realmente sinto vergonha quando penso em tudo que tenho que fazer ele sofrer.
Nossos filhos vão crer na segurança do amor, não inseguros em uma casa impecável, com seguros pagos de roupas de marca. A vida jamais tem sido boa, mas antes tarde do que nunca, da parte de todos nós, muito obrigada. Assinado, Sheila. Sheila está obedecendo a palavra de Deus, está amando a seus filhos e também ensinando-os a amar o seu pai. Essa seguinte carta que vamos ler agora é típica de tantas mulheres que buscam amor próprio, mais do que amar aos seus maridos e amar aos seus filhos, buscando algo mais alto do que Deus. Estimada Pearl, sou uma mãe muito ocupada com filhos que estão em uma escola cristã. Estou me dando conta de que, sem outra mulher de confiança em minha vida que possa ajudar-me nos afazeres da casa, torna-se mais pesado do que deveria ser. Reúno-me com 2 grupos de oração cada semana e lhes peço que orem por mim e por minha família, nome por nome. A minha necessidade maior é de uma ajudadora para ajudar-me no trabalho físico da casa e alguém que me acompanhe em adoração silenciosa. Necessito pelo menos de 4 horas por semana para meditação, tempo de autorrealização. Nesse momento são 4 horas da manhã e eu estou escrevendo às minhas amigas para pedir oração e ver se elas sabem de alguma mulher com 5 filhos que possa estar tão estressada como eu. Eu sinto-me frustrada devido à minha cultura e meu isolamento de comunhão regular e íntima com mulheres sábias. Desejo em meu coração mudar o meu estilo de vida atual e viver uma vida plena, rica e cheia de sentido. E o que me motiva é isto: desejo o melhor para Deus. Confio em que me enviarão alguns bons conselhos. No amor dele, assinada T.P. Estimada irmã T.P., teu chamamento divino é servir a sua família. A verdadeira adoração não depende de outras pessoas, nem de circunstâncias especiais, e nem tampouco requer um tempo de meditação. O Espírito de Deus está presente quando lava os pratos, quando recolhe as roupas sujas, quando está ali preparando alimento para a sua família e também pela tarde. O estímulo dos seus próprios sentimentos internos em nome de adoração é uma farsa egoísta que se aproxima inclusive da idolatria. Você busca por realização pessoal, em um nome de espiritualidade, em uma mescla de psicologia tonta e de insegurança emocional. Você é parte de uma tendência que invade círculos femininos da igreja em busca de intimidade e sentimentos profundos, independentemente do marido. Este autoestímulo interior é o que meu marido chama de masturbação espiritual. E não tem nada a ver com Deus e nem com a Bíblia. E é uma espiritualidade mais ao estilo de meditação mística oriental. Quando a sua espiritualidade compete com o seu serviço aos outros, e especialmente ao seu marido e à sua família, é precisamente isso, a sua espiritualidade. Jesus disse a Pedro: Tu me amas? Então, alimente os meus cordeiros. Deus não chama as mulheres para serem gurus em cima das montanhas, nem para buscar nada para o seu próprio benefício pessoal. Ele nos ordena que sejamos cuidadosas de nossas casas e que obedeçam aos seus maridos, que cumpram com o dever conjugal de dar-lhe bom sexo e reverenciá-lo. Lembremos que o pecado de Eva foi buscar um conhecimento mais profundo e chegar a ser como os deuses. Independentemente de seu marido, ela buscou produzir mais. A sua ambição era a realização espiritual pessoal, que é a motivação mais egoísta que pode mover uma pessoa e é mais fácil de se justificar, humanamente falando. É a base de todo pecado e rebeldia. Aprender a ler as Escrituras em pequeno tempo durante o dia e medita no que está lendo enquanto você trabalha. Cante ao Senhor. Não permita que a mentalidade do clube de mulheres solitárias se afaste do seu papel como esposa e como mãe. O seu tempo na igreja é um tempo suficiente para estar com outras mulheres. Concentre a sua vida em seu lar, em seu marido e em seus filhos. Existe um grave perigo de envolver-se emocionalmente dependendo de outras mulheres. Em demasiadas ocasiões, temos visto que isso tem conduzido a algo anormal e também algo enfermo. Você deve buscar intimidade e apoio emocional no seu marido e em Deus.
As mulheres que buscam a espiritualidade superior terminam por sentir-se e conduzir-se como se fosse a espiritualidade superior a seus maridos e a outros na igreja. É um golpe mortal para uma relação matrimonial sã. Passe esse tempo espiritual desejando com o seu marido, aonde se encontra o verdadeiro crescimento e maturidade com Deus. Procure servir a sua família amarrado às correias dos sapatos dos teus pequenos, lendo o livro da pré-escola e contando a história bíblica com toda a família. Faça o doce do amor com seu marido. Essas são as coisas que Deus considera importantes para conhecer e amar a Ele. Assinado, Deb. Uma mulher sábia nunca espera que ninguém a sirva e, portanto, nunca se sente defraudada, porque ela está pronta para ajudar, sempre dando. Por seu exemplo, seus filhos aprendem a servir com grande gozo e entusiasmo. Criando vácuos, perdão, criando vacas ou criando filhos? Instrui o menino em que seu caminho, e ainda quando for velho, não se apartará dele. Provérbios 22, versículo 6. Deus tem honrado a mãe com o encargo de ser a instrutora constante de seus filhos pequenos. Não depositou esta responsabilidade na avózinha nem em seus bons amigos, professores ou babás. Todas nós que somos mães compareceremos um dia diante de Deus para prestar contas sobre a criação de nossos filhos. Amar os nossos filhos é dedicar-nos por completo aos seus ensinamentos. Se falharmos nisso, falharemos como ajudadoras idôneas. Os maridos vão ao trabalho e deixam seus pequenos debaixo dos nossos cuidados. Eles confiam em nós para que os eduquemos de tal maneira que cheguem a ser tudo o que podem ser. Se falharmos com os nossos filhos, falharemos com os nossos maridos e também falharemos com Deus. Não devemos confundir a instrução com a disciplina. Somente a pessoa que sabe muito pouco de Deus e de idioma hebraico e ainda menos acerca dos meninos se confundirá nesse ponto. Deus disse: instrua e não discipline. A palavra no hebraico que se traduz instruir aparece em outras 4 passagens, e em cada ocasião se traduz com dedicar. Os pais instruem a seus filhos mediante a dedicação de si mesmos ao seu tempo, e seus filhos ao que Deus quer que eles cheguem a ser quando adultos. Isso não é disciplina, é um encargo que Deus nos encarrega de instruir os filhos como nossa ocupação em tempo completo. Instruir a um menino significa ensinar-lhe como fazer tortas de milho, como andar de bicicleta, arrumar a cama, guardar os brinquedos, cozinhar para 40 pessoas em 1 hora, ler, mostrar respeito pelas pessoas e outras 1000 coisas maravilhosas. Para uma mãe que ama seus filhos, a instrução não é uma carga, é uma atividade apaixonante de tempo completo. Para toda mãe dedicada, os filhos valem cada minuto de nosso tempo e de cada esforço realizado. A pequena Esther. A pequena Esther tem somente 5 anos de idade. Ela é muito segura e competente para pôr a mesa ou dobrar as roupas. Ela sabe a diferença entre as aplicações do alface e do repolho, porque quando a ajuda a fazer saladas, a sua mãe comenta as razões e propósitos de tudo o que elas estão fazendo. Quando lhe pede que lave brócolis ou couve-flor, ela sabe como fazer e do porquê ela está fazendo. Esther ajuda a dobrar e guardar as roupas. Sabe todas as cores, porque desde as mais pouca idade tem ajudado a separar as roupas sujas em montes diferentes. Quando Esther pega um livro da biblioteca, seleciona com cuidado, porque ela quer ler livros que tenham palavras que ela possa ler. Pode ler muitas palavras, não porque sua mãe sempre tem tirado o tempo para ler, detendo ocasionalmente para assinalar certas palavras de como pronunciá-las. Tudo isso tem sido divertido. Quando Esther começar na escola, entre aspas, já saberá ler muitas palavras. Portanto, a aprendizagem não será um exercício tenso, intimidante, e sim uma mera continuação de seus primeiros 5 anos de aprendizagem informal. A sua mãe, ela passa todo o dia estimulando sua mente em desenvolvimento com ideias fascinantes. A mãe de Esther tem 10 filhos e, mesmo assim, não está demasiadamente ocupada para não dedicar tempo a Esther e ao seu irmão menor. Muitos meninos não experimentam a bênção que experimenta Esther. Algumas mães tratam seus filhos como eu trato as minhas vacas.
encarregando-me de que comam bem, tenham água limpa e um espaço para fazer exercícios. Se aparece algum sinal de enfermidade, eu as atendo imediatamente. Isto é bom, mas no caso de vacas. Mas se cria filhos dessa maneira, você vai ter uma criação de tontos. A diferença do seu cuidado com as vacas, a instrução dos seus filhos, é a mais profunda expressão do teu amor por eles. Mamãe, por que eu sou tão tonto? Temos conhecido alguns meninos muito tontos. Eu pergunto-lhes: viste o eclipse da noite? E o olhar perdido. Soube que seu pai está desenhando um novo projeto para a escola de aviação. E outro olhar perdido. A sua mãe usa farinha integral para fazer os biscoitos? Mais um olhar perdido. E a mamãe responde: ela, todavia, não cozinha. E ele não sabe porque o seu pai trabalha na escola de aviação. O meu marido e eu desfrutamos do eclipse, mas como fazia demasiado frio para os meninos, nós saímos e ficaram vendo um vídeo. Enfim, visitamos uma família cujo pai trabalha em uma escola de aviação e falamos com um menino que tem 2 anos, quase três. Doni, você viste o eclipse à noite? Sim, e a Via Láctea também. Vimos com um telescópio. Eu soube que seu pai estava desenhando um novo projeto para a escola da aviação. Sim, ele respondeu. O meu papai está lhes ensinando a construir melhores aviões, porque ele é muito inteligente, eu sou muito inteligente também. E eu posso fazer avião com meus Legos, porém não podem voar. Mas por quê? Perguntei-lhe, segura de que me daria uma resposta inteligente. Porque qualquer menino de 2 anos que pode fazer um avião com Lego deve ser muito brilhante. E ele não me decepcionou. Ele respondeu, porque ele não tem motor. Eu decidi investigar o seu conhecimento de cozinha. A sua mãe usa farinha integral para fazer os biscoitos? E sem perder o ritmo, ele respondeu: sim, são tão saudáveis. Quer ver os meus músculos? A mamãe me deixou bater os biscoitos porque eu sou muito forte. O conhecimento é algo que se tem interesse pouco a pouco. Como diz o refrão, de grão em grão, a galinha enche o papo. Ou de pouco a pouco se tira a água do coco. Só que nesse caso é, pouco a pouco entra o conhecimento no coco. As escrituras expressam dessa maneira: a quem se ensinará a ciência, ou a quem se fará entender doutrina? Aos detestados? Aos desmamados? Aos arrancados dos peitos? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra e mais regra, e um pouco aqui e um pouco ali. Isaías 28, do versículo 9 ao versículo 10. Por favor, levante a mão a verdadeira mãe. Só o motivo de que hajas dado à luz a um menino não significa que seja a verdadeira mãe desse menino. Se te levantas às pressas pelas manhãs e apressadamente despachas ao teu pequenino para que outros lhes sequem as lágrimas, lhes deem o seu lanche e lhe leiam um livro, por favor, não diga que você é a mãe dele. A este menino está dando a adoção cada dia com um insulto agregado de andar passando de uma mãe adotiva para outra. Para identificar-se corretamente e crer com a estabilidade emocional, o menino pequeno deve passar a vasta maioria do seu tempo com a sua única e verdadeira mamãe permanente, a quem Deus tem estabelecido para que diariamente verta conhecimento e amor nessa pequena vida. Os papais são diferentes das mamães em muitos sentidos. Eles provêm segurança, que é tão vital para a saúde emocional do menino, mas nenhum papai pode ocupar o lugar nem suprir as necessidades que somente pode suprir a personalidade feminina. A presença constante da mamãe, o mesmo peito reconfortante e nutridor, o mesmo quarto, a mesma comida, o mesmo vaso e os mesmos jogos, fazem com que o menino se sinta seguro. Não se pode jogar o menino de uma babá para outra e esperar que se sinta seguro e bem equilibrado aos 4 anos de idade. Mas pode-se contar que um menino criado dessa maneira não queira a sua mãe posteriormente quando tiver 8, 10, 15 ou 25 anos de idade. Justamente quando ela começa a necessitar de afeto e de cuidado. Se você quiser que seu filho te acolha mais adiante, deve querer a ele todos os dias, cada hora do seu desenvolvimento. Não existe um momento neutro na vida de um menino, cada momento é um tempo que continua necessitando e crescendo.
Por um momento, se nos adiantarmos nessa lista de mandamentos de Tito 2, versículo 5, leremos que as mulheres devem amar a seus filhos, ser cuidadosas de sua casa. Existe um contexto que devemos amar a nossos filhos ao máximo, e Deus diz que é aí quando estamos cuidando do nosso lar. Está constatando que temos sido avisadas e não podemos desprezar o desenho de Deus. Na vida existem algumas coisas que devem ser feitas com propósito. O HAL. Não existe nenhum tratamento para curar permanentemente a herpes genital, nem para muitas doenças venéreas. Mesmo assim, uma de cada 5 adolescentes nos Estados Unidos tem uma enfermidade de transmissão sexual. Muitas estatísticas também nos dizem que uma de cada 4 meninas tem sido sexualmente molestada entre os 4 anos de idade. Um de cada 5 anos será vítima de abuso por homossexuais. Os nossos filhos enfrentam perigos graves nesse mundo atual, não só por traumas emocionais, mas também por muitas dessas enfermidades. Muitas vezes poderá estar vagando por um hall o teu menino na pré-escola, enquanto você está sentado em uma sala com suas amigas entretidas vendo um vídeo. Antes que algum garoto adolescente de confiança, entre aspas, se aproxime silenciosamente dele ou dela para levar a algum lugar por um tempo, de simples 4 minutos. Depois de 4 minutos, o seu pequeno sairá permanentemente danificado ou enfermo. Não podes orar e esperar de Deus uma intervenção e proteção sobrenatural. Deus já fez provisão para ele ou para ela por meio de você. Você pode e deve orar, pedir a Deus que te faça uma mãe atenta e uma mãe prudente, para que possas proteger melhor a seus filhos. Você é a guarda dos seus bebês. Então, por favor, cuide bem deles. O livro Para Treinar um Menino, por Michael e Debbie Porro, é a leitura obrigatória de toda mamãe que ama seus filhos e quer que sejam felizes, obedientes, trabalhadores e inteligentes. Procure na página da internet nogreatesjoy.org ou em sua livraria cristã mais favorita. Para a nossa reflexão. A mulher que investe na vida da criança será que a criança amará e com quem estabelece laços quando for maior. Não tenho eu maior alegria do que este, de ouvir que meus filhos andam na verdade. 3 João, capítulo 1, versículo 4. Desenvolva um novo hábito. Olhe para os seus filhos nos olhos e sorria muitas vezes durante o dia. Separe um tempo de 5 minutos cada dia para jogar com eles. Nunca trabalhe sozinha. Sempre esteja acompanhada do seu companheirinho para que ele te ajude. Deus tem dado a seus filhos anjos de guarda que lhes cuidem desde os céus. Você é um anjo de guarda aqui na terra. Traços de uma boa ajuda idônea. Uma boa ajuda idônea considera prudentemente as necessidades dos seus filhos ante os seus próprios interesses. Invista tempo treinando-os para que sejam e façam muitas coisas. Instrua a si mesma sobre nutrição e medicina para estar bem mais preparada para cuidar dos seus filhos. Trate com Deus a sério. Deus ordena que treinemos os nossos filhos e, quando for necessário, endireitaremos o seu caminho com correção. Como mulheres, poderemos sentir que amamos demasiadamente os nossos filhos para protegê-los. Não podes contar com as bênçãos pessoais de Deus sobre a sua vida e a vida deles. Não fazes como Deus manda. Estude esses versículos e peça a Deus que te dê um coração de amor e o valor para caminhar conforme os seus princípios. O que detém o castigo a seus filhos aborrece, mas o que o ama desde cedo o corrige. Provérbios 13, versículo 24. A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o afugentará dela. Provérbios 22, versículo 15. A vara e a correção dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma e envergonhará a sua mãe. Provérbios 29, versículo 15. Aqui finalizamos o capítulo 17.